Fala pessoal, eu sou Eduardo e sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso de edição LaTeX para iniciantes. E nessa aula, a gente vai apresentar para você alguns comandos importantes para a geração do documento a partir da edição LaTeX e também apresentar a cultura de utilização de templates. Então, nessa aula, a gente vai abordar os temas de gerar os documentos a partir desses modelos. A gente vai apresentar os comandos de inclusão de imagens e também a gente vai entender como é que funciona a gente referenciar documentos, figuras, seções e, inclusive, referenciar literaturas externas, ok? Então, começando com a criação de documentos a partir dos templates. Então, um dos hábitos mais frequentes do usuário de LaTeX é a utilização de modelos pré-prontos, tá? Ou seja, templates que neles já vão conter os pacotes necessários para você realizar a tua escrita. Ou seja, ele já vai ter, por exemplo, o espaçamento, as margens pré-definidas, os pacotes, por exemplo, para inclusão de imagens, para inclusão de referências. Então, por exemplo, se você quer utilizar o modelo ABNT, você vai pegar um template com as configurações que você deseja que utiliza a norma ABNT ali. Então, a intenção disso é você se preocupar somente com o conteúdo. Você vai fazer poucas modificações ali, porque, por exemplo, no caso dessa imagem aqui, supondo que eu queira modificar essa capa da copy para um modelo de uma instituição minha de interesse. Eu vou observar lá, eu vou ler os comandos que estão inseridos para configurar essa página principal aqui e vou fazer leves modificações para adaptar para o pro ambiente que eu necessito, tá? E, inclusive, essa vai ser a prática da aula de hoje. A gente vai utilizar esse modelo configurado, fornecido, ele não é oficial, mas ele tem todos os padrões necessários para fazer, para ser utilizado, ah, que é o modelo da instituição COP UFRJ, tá? É o programa de pós-graduação em engenharia da UFRJ. E eh, eu estou utilizando esse modelo porque ele também utiliza a licença GNU, que nesse caso ele permite que a gente possa realizar modificações e pode redistribuir da forma como queira, beleza? Ah, beleza. Antes da gente ir para a parte prática, eu queria apresentar mais uma seção também, que é a de inclusão de imagens, tá? A inclusão de imagens, como a gente falou um pouquinho na aula passada, ela geralmente, para a inclusão, ela precisa fazer a utilização do pacote chamado de graphics, ok? E a forma mais básica de você incluir a imagem é utilizando essa sequência de comandos aqui, ok? Em que, entre chaves aqui, você vai dar o caminho do arquivo da imagem que você quer inserir, ou seja, ela pode estar dentro de um diretório, ah, e aí é só você indicar o caminho desse diretório e o nome do arquivo, que aí ele vai puxar essa imagem para cá. E tem essa seção aqui de opções, tá? Essa seção de opções aqui, ela é importante, porque é nela que a gente pode definir o tamanho da imagem, e a gente vai precisar, na hora de gerar os nossos documentos, sempre vai precisar fazer alguma modificaçãozinha, porque nem sempre a imagem vai ter o tamanho ah, que atenda, né, aos limites, né, as limitações das margens e seguindo os padrões ali do template. Então, falando sobre essas opções aqui, as principais opções, existem outras mais, mas as principais, as que com certeza você precisa saber para utilizar, é a primeira, a Scale, tá? Em que nela
a scale ela é simplesmente um fator que ela vai aumentar ou diminuir de forma proporcional essa imagem. Então, por exemplo, aqui, scale igual a 0,5. Isso vai estar aqui dentro de opções. Isso quer dizer que eu estou reduzindo o tamanho da imagem pela metade, ok? Tem também a largura, no caso o widget. E aí um exemplo aqui de widget é utilizar 0,8 da linha de widget. Agora, o que isso quer dizer? Isso aqui tá esse comando é muito bom, porque o que eu estou fazendo aqui é que dentro da margem que eu tenho de largura do documento, a gente vai ver isso na prática, mas eu já estou previamente explicando para você ficar ligado na hora, na hora que eu inserir esse parâmetro. O que ele está me dizendo ali é que ele vai ocupar 0,8 80%, né, do comprimento total que é permitido para utilizar de espaço, ok? E também tem o height, a opção height. E aí um exemplo dela, aí eu coloquei aqui que eu posso, por exemplo, colocar mais de um parâmetro. No caso aqui, eu estou definindo que a largura vai ser igual a 5 centímetros e a altura vai ser igual a 4 centímetros. Eu posso fazer isso. Nesse caso, muito provavelmente, eu vou estar deformando e tirando a proporcionalidade da imagem. Mas isso é possível tranquilamente, tá? E tem mais um comando que fica dentro dessa Begin Figure, que é a Caption. A Caption é onde a gente utiliza, é onde a gente insere uma legenda. Então, por isso que eu estou colocando aqui Caption, aí dentro de chaves, insiro uma legenda aqui. Ok? Agora, mais um parâmetro muito importante, e a gente vai fazer alguns testes com relação a esse parâmetro, que é o quê? Ah, quando você gerar um documento LaTeX de seu interesse e que ele tiver uma série de textos, você provavelmente vai se ver em um dos maiores problemas, pelo menos na minha opinião, de utilizar o LaTeX, que é posicionar imagens. Isso realmente é é algo que às vezes acaba custando tempo para você posicionar muito bem essas imagens. Por quê? Porque diferente, né, do Word, que é o what you see is what you get, você não está vendo onde é que está a imagem posicionada. E quando você insere a imagem, por exemplo, entre um parágrafo e outro, não necessariamente aquela imagem vai estar posicionada entre esse parágrafo e outro. Por quê? Porque muitas vezes essa imagem pode não estar respeitando os limites das margens do documento. Então, se ele estiver ultrapassando a margem do documento, ele vai tentar se posicionar num outro local em que o LaTeX vai meio que escolher um local melhor para se posicionar. E é por isso que a gente tem mais algumas opções, que aí ela é definida aqui na frente de Begin Figure, tá? Que ela está entre colchetes, que nela ela vai auxiliar um pouco a gente a posicionar melhor essas imagens, tá? Então, a gente tem alguns parâmetros aqui que são importantes, tá? O primeiro tem o H, que é o que a gente vai impor que ela vai ser posicionada naquela posição, o H vem de here. O, o T vem de top, né, que ele vai posicionar no topo da página. O B de bottom, que ele vai posicionar na parte inferior. A exclamação, ele utiliza um método para determinar uma posição que seja melhor. O LaTeX meio que vai te sugerir uma posição ok. E existe o H maiúsculo, que aí nesse caso a gente precisaria usar um pacote externo, que é o float, em que nele a gente está garantindo que a imagem vai ser posicionada naquela posição. Porém, ela vai ter alguns problemas, pode causar alguns problemas de grandes espaços vazios, e a gente
pode fazer esse teste durante a parte prática, ok? Mais uma coisa interessante de incluir imagem é, por exemplo, a inclusão de multifiguras. A gente pode, por exemplo, colocar várias figuras, subfiguras, né, no caso, e ela vai ser uma única figura. A gente vai, eu coloquei aqui a sequência de comandos que foi utilizada para colocar essa sequência de figuras aqui. Repare que cada uma tem a sua respectiva legenda. A gente vai copiar essa sequência de comandos e aí a gente vai também colocar no nosso template, tá? Então, agora a gente vai para a parte prática, tá? E aí a gente vai. Então, a gente vai para a parte prática agora e a gente vai ver como é que funciona tudo isso que eu expliquei, beleza? Bom, estamos aqui na nossa área de trabalho, e aí eu vou fornecer para você esses dois arquivos aqui, tá? Em que dentro de Figures vão estar três imagens simples, né? Que vai ser o logo LaTeX, o ícone do LaTeX e também o logo da Wiki, ok? E também esse arquivo zipado, que é nele que vai conter os arquivos, né, do template da copy. Ok, então eu vou extrair. Beleza. Repara, né? Agora aqui tem vários arquivos .tex, né? Só que é o seguinte, você sempre vai tentar procurar a main. Geralmente vai estar por esse nome, mas se não tiver por esse nome, você tenta ver qual desses arquivos é o arquivo principal, tá? Ó, se não tiver já sugerido para você aqui abrir pelo Text Studio, tá? Você tenta procurar ele aqui em alterar, tá? Você vai aqui em mais aplicativos, você procura. Ele provavelmente vai estar em arquivos de programa, tá? Text Studio, e aí você seleciona o Text Studio aqui, ok? Então vamos lá abrindo a main. Beleza, primeiro eu vou fechar essa janela aqui. E aí, temos aqui o nosso arquivo main, tá? Vamos primeiro compilar ele já para dar uma olhada no que vai acontecer. Olha, bom, aqui eu coloquei propositalmente para isso acontecer, que eu desinstalei o Mictech, porque os meus pacotes já tinham sido instalados. E aí eu reinstalei, né, justamente para acontecer isso que está agora, que é justamente a instalação dos pacotes. Tá? Então eu vou colocar para instalar os pacotes e aguardar um pouco, porque provavelmente vai precisar fazer alguns downloads de alguns pacotes aí. E ele só vai terminar a compilação quando ele tiver baixado todos esses pacotes. Então a gente vai instalar, ele vai te sugerindo para você ir instalando esses pacotes que você não tem, e você vai absorvendo, tá? Se você clicar aqui em Always Show this dialog, você remover essa caixinha e clicar para instalar, o que vai acontecer é que ele vai instalar, ele vai parar de aparecer essa caixa e ele sempre vai instalar automaticamente esses pacotes. Ok? Aí seria, no caso, só aguardar até a compilação. Após os pacotes instalados, né, aí ele acaba compilando aqui toda todo o documento, tá vendo? Beleza, então ó, vamos só mostrar o que ele está tendo aqui de recurso. Primeiro ele tem uma capa, tá? Em que ele define, por exemplo, o nome dos orientadores, ele também define a data, o local, a cidade. Aqui tem um nome, tem um lugar próprio para você escrever o seu nome. Então ele tem algumas contracapas também, né?
índices, lista de figuras. A lista de figuras quer dizer que toda vez que eu adicionar uma figura, ele vai acabar incluindo aqui de forma automática. Aí aqui existe o capítulo 1. Aí o final também tem as referências. A gente vai ver isso nessa aula também, como inserir essas referências, tá? O caso necessário também, existe uma área para a seção de apêndice. Beleza, então o template ele compõe essa estrutura, né? Então, começando a ler o arquivo main, tá? Primeiro, o que ele está falando aqui é que ele está chamando uma classe chamada de copy, tá? Essa classe ela foi criada pelo autor desse template para compor toda um conjunto de comandos que vai seguir alguns padrões para ter a margem, ter essa capa, de forma que a região da main fique bem limpa. Bastando eu colocar, por exemplo, aqui ó, em título da tese, eu vou colocar o título da tese, por exemplo, módulo 2, curso de edição LaTeX. Ainda vou botar. Existe uma forma de você escrever LaTeX bonitinho, que é utilizando esse comando aqui, que é o contrabarra LaTeX. E aí, se eu clicar para compilar, tá vendo? Aí ele já muda aqui a região do título. Então, é bem sugestivo os lugares que eu posso modificar, né? Então, aqui tem autor, sobrenome. Então, vou botar o meu nome, Eduardo Paiva dos Santos. Aqui eu poderia modificar o nome dos orientadores, caso fosse necessário. Aqui, por exemplo, existe uma região de inclusão de capítulos, tá? A região de inclusão de capítulos, ela pode ser acessada quando a gente clica aqui na janelinha à esquerda, a gente clica nessa setinha. E aí aqui existem todos os capítulos que são incluídos. O que acontece aqui? Né? Então, assim, a forma mais fácil de você gerar um documento LaTeX é você tendo um único documento LaTeX com todas as configurações e toda a tua escrita vai estar no único arquivo text, tá? Mas existe uma forma de você deixar mais organizado esses arquivos, de forma que aqui eu só estou dando as entradas de capa do meu documento e estou incluindo os capítulos que eu quero utilizar. Tá? Então, quando eu utilizo o include cap1, quer dizer que eu estou inserindo esse arquivo cap1 aqui, que ele também está dentro da minha página, da minha pasta aqui que eu descompactei, tá? Por exemplo, tá aqui um cap1. E aí o TextStudio ele lê automaticamente isso aqui. Aí se a gente vir em cap1, ele vai ter aqui, ó, segundo a norma da formatação e tese de dissertação do Instituto Alberto Luiz Coimbra. Então ele vai, ó, aí ele tem essa escrita. Só para deixar claro uma coisa, né? Aqui era para eu usar um C cedilha, aqui ele para usar um tio no A, tá? Isso aqui não tem problema, a gente pode escrever formatação sem problema, dessa forma. Tá? Mas por que foi escrito assim? Porque isso acaba sendo escrito assim na hora que você compacta o arquivo para zip. E geralmente isso acontece. E aí ele acaba, na hora que você descompacta, ele acaba vindo com essa formatação aqui estranha, tá? Então não se assuste com isso. Aí, por exemplo, ele adicionou alguns símbolos também diferentes, por exemplo, ele adicionou aqui o conjunto de números reais, né, o R. Ele adicionou também o número vazio. E aí isso a gente vai ver num próximo módulo na parte de equacionamento, tá? Aí no Cap 2 existe a seção aqui de Cap 2, é que ele fala um pouco sobre as referências, como é que são referenciadas. A gente vai até falar sobre isso, tá? Bom,
Agora, vamos vamos inserir uma imagem, porque eu quero mostrar uma forma, né, uma forma de você inserir a imagem. Apesar da gente já ter feito isso no módulo anterior, mas vamos brincar com aquelas opções. Se a gente for aqui naquela pasta Figures, né, a gente vai ver que dentro da pasta Figures tem esse arquivo LaTeX logo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora vai ser adicionar essa imagem aqui, ok? Então, eu já copiei aqui o comando para inserir as figuras, tá? Ele copiou um pouquinho sem formatação, mas eu já logo vou colocar a formataçãozinha certinha. O legal do TextStudio também é que ele já até ajuda, ele entende a indentação, tá? Então a gente não precisa se preocupar muito com utilizar tabs e tal. Então eu copiei exatamente como estava aqui na apresentação, tá? E aí, primeiro vamos mandar o caminho do arquivo, tá? Então eu utilizei a pasta Figures e nele eu vou colocar o nome da imagem, que vai ser LaTeX logo, tá? Há situações em que eu preciso colocar a extensão do arquivo aqui, no caso PNG, e há situações em que não precisa, tá? A situação que não precisa é quando você está utilizando justamente o PNG. Se você estiver utilizando uma extensão JPG, aí necessariamente você vai ter que colocar essa extensão aqui, tá? Então, mas como está PNG, não precisa. Uma legenda, vamos inserir ela aqui. A legenda a gente pode colocar logo do... E ainda vou escrever o LaTeX dessa forma, assim. Ponto. Em opções, vamos utilizar o Scale 0.5 por enquanto, tá? E vamos compilar agora para ver o que vai acontecer. Bom, tá vendo? A imagem aqui tá muito grande. Inclusive, ela tá tão grande que ela ultrapassou a margem da página, né? Então, eu posso reduzir isso, por exemplo, para 0.15. A tendência é que atinja mesmo. Aí, beleza. Ela, tá vendo? Ela ficou aqui embaixo. E lembra que quando eu comentei quanto à posição da imagem? Ela ficou aqui embaixo sem nem explicar porquê, entendeu? Se eu não colocar uma opção aqui na frente de Figure, ela vai acabar acontecendo isso. Então, vamos colocar primeiro esse parâmetro H aqui e vamos compilar para ver o que acontece. Olha, tá vendo que agora ele respeitou? Que eu falei assim, não, eu quero que ele fique aqui. E pronto, ele entendeu isso. E aí vamos utilizar só mais um parâmetro aqui, que é o que geralmente eu gosto de fazer, que é o widget. E aí, ele já até me sugeriu, line widget. Eu vou multiplicar isso aqui por 1. O que ele está me dizendo aqui? Que eu vou aproveitar o espaço que eu tenho para essa imagem e ela vai preencher todo esse espaço. Tá? Então, se eu compilar agora e ver, tá vendo que agora a imagem aproveitou melhor o espaço as margens que ela tem, sem que ela fique sem que ela fique para fora, né? Mas, eventualmente, por exemplo, eu acho assim, essa imagem está muito grande, mesmo assim. Então, eu posso colocar um 0.8 aqui. Aí ela vai diminuir o tamanho da imagem. Bom, e uma coisa que é legal a gente colocar na inclusão da imagem é, por exemplo, repara, né, ele não está aproveitando, repara que ele não está centralizado, né? Então, o que a gente pode fazer é que dentro dessa Begin Figure, a gente pode dar um comando
centering. E esse centering vai centralizar essa imagem, tá? Ela vai centralizar o que está dentro dessa figure. E agora, repare, né? Fica bem mais estético eu centralizar a figura, né? Respeitando aqui, por exemplo, a legenda também que fica centralizada. Ok? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer também é na hora de referenciar essa imagem. Como é que a gente pode referenciar uma imagem? Toda vez que eu inserir a imagem abaixo de caption, se eu adicionar um comando chamado label e eu der uma keyword para ele, por exemplo, eu vou chamar ele de logo LaTeX, tá? E aí, eu vou escrever um texto. Este texto servirá para demonstrar que eu consigo referenciar a imagem da figura. Agora que vem o comando que eu vou utilizar, se chama ref, tá? E aí eu vou dar o nome da keyword, logo LaTeX. E vou dar um ponto para finalizar. Agora vamos compilar. Ó, tá vendo aqui? O que ele fez foi, este texto servirá para demonstrar que eu consigo referenciar a imagem da figura 1.1. Repara que eu nunca mais vou precisar me preocupar com isso, porque se eu colocar uma imagem aqui na frente, deixa eu colocar uma imagem aqui na frente. Supondo que eu queira colocar o ícone do LaTeX. Deixa eu ver o nome do arquivo. LaTeX ícone. Eu quero inserir essa imagem. Eu não vou colocar essa label eu vou apagar e eu vou colocar ícone do LaTeX. E aí eu vou compilar. Ah, ficou bem grandona, né? Deixa eu colocar aqui primeiro um 0.1 aqui. Repara, este texto servirá para eu demonstrar que eu consigo referenciar a imagem da figura 1.2. Então, realmente eu não preciso me preocupar, por mais que eu coloque uma imagem, uma outra figura no meio entre essa imagem que eu referenciei e o texto. Ele sempre vai indicar para cá. Tá? Isso é uma grande vantagem no LaTeX, eu acho isso muito incrível. Outro comando que eu gostaria de falar também é aquela de subfiguras, né? Só para completar esse capítulo aqui, né? Então, primeiro eu vou dar um comando new page. Já explico para o que isso vai fazer. E eu vou copiar isso aqui, tá? Esse comando que é igual como estava lá na apresentação. Eu vou fornecer esses comandos aqui para você utilizar só de copiar e colar. Eu gosto de ter esses copiar e colar, né? Porque isso vai... isso em momento algum a gente, pô, eu quero que você decore esses comandos. Eu, por exemplo, nem eu faço isso. O que eu faço é eu pegar, uma vez que eu já implementei isso, eu copio e colo e só modifico as entradas aqui, entendeu? Então vamos compilar isso aqui. Beleza, deu errado, tá? E foi intencional. Por quê? Porque esse subfigure ele precisa de um pacote, tá? O pacote que ele tem que ser utilizado é o
Vamos colocar o use package, é o caption e o subcaption. E aí isso provavelmente deve ir. Ok? Vamos ver agora. Ah, aqui. Ele foi. Tá vendo? Então aí ele configurou direitinho, ele ficou ordenado, tá? Inclusive eu posso, se eu quiser referenciar essa figura, por exemplo, eu quero referenciar a figura 1A, eu posso utilizar o label aqui. E eu colocar ícone LaTeX sub. E eu vou escrever um texto aqui. Este texto é para referenciar o ícone do LaTeX figura ref ícone LaTeX sub. Vamos compilar. Beleza. Como não dei nenhuma entrada que a gente vai ver depois, ele colocou aqui embaixo, mas é que este texto é para referenciar o ícone do LaTeX, figura 1.3a. Beleza? Bom, beleza. Agora, eu queria... Vou pegar um outro capítulo aleatório aqui, em que ele aqui está vazio, tá? O método proposto, tá? Eu, para estimular a atividade, eu peguei um gerador de lero-lero, ou seja, é um gerador de textos aleatórios que eu não sei absolutamente nada do conteúdo que está escrito nele. E eu vou copiar para cá, tá? Qual é a minha intenção? Eu vou primeiro explicar algumas coisas interessantes desse texto e depois eu vou inserir imagens entre um parágrafo e outro, porque acho que é interessante a gente ver como utilizar aqueles parâmetros de posicionar as imagens. Eu digo isso porque realmente a inclusão de imagens dentro do LaTeX é uma coisa que é complicada para o iniciante, sabe? Então, ah, bom, tá aqui, tá? Eu estou no capítulo 3, ele já me gerou ah, esse monte de textos aleatórios. Uma coisa, primeiro, que é legal de explicar com relação aos textos é que o LaTeX ele vai entender que ele está dividindo um parágrafo e outro quando você der você der um espaço de uma linha em branco entre entre esses parágrafos, tá? Por exemplo, se eu não colocar esse espaço em branco, o que vai acontecer aqui? Vamos ver. Tá vendo? Ele vai entender aqui que ele vai ser um parágrafo único. E ele não vai dar esse novo parágrafo. Então, a gente sempre tem que pular uma linha para aí sim ele identificar isso, ok? Aí ele volta aqui se a gente colocar de novo esse novo espaço. Outra coisa legal que eu acho bom mencionar é na hora de utilizar, por exemplo, se a gente quiser grifar ou botar em negrito uma frase, né? Então eu vou botar o alcance e a importância das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Eu vou dar o Ctrl B. O Ctrl B no TextStudio, ele simplesmente vai utilizar o comando _textbf e vai incluir essa seção que eu sublinhei. Ops. Ele vai colocar em negrito. Se eu compilar agora, repara, agora aqui ele vai estar grifado, tá?
Existe uma outra forma também de eu colocar em itálico. Se eu colocar, por exemplo, a certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com a necessidade de renovação processual. Se eu der um Ctrl I, o TextStudio vai entender que eu vou estar utilizando contrabarra TextCheat, tá? E aí eu vou, entre chaves, vai estar essa frase. Se eu compilar, tá vendo? Ele vai colocar agora em itálico. Mais um também que eu acho sempre legal também mencionar que esse não tem nenhum atalho para utilizar. Então, eu vou dar o contrabarra e utilizar o text tt. Desta maneira, vou botar até aqui. Esse text tt, ele vai colocar em formato de linguagem de programação. Geralmente quando você coloca alguma coisa com um comando de programação, enfim, ele vai utilizar esse formato padrão. Tá vendo? Aí dessa maneira, aqui a competitividade nas transações comerciais facilita. Aí ele colocou nesse formato que eu acho legal utilizar. Beleza? Bom, agora vamos fazer aquilo que eu sugeri da gente fazer, de inserir diversas imagens ao longo desses textos aqui, para a gente começar a trabalhar com aqueles parâmetros de colocar a figura em cima, na região que eu solicitei, enfim. Então, eu vou pegar primeiro essa, essa, esse código para inserir a figura. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar essas figuras em várias posições diferentes entre um parágrafo e outro, para a gente observar como é que vai ser, como é que vai funcionar essa, essa ideia, tá ok? Então, primeiro eu vou botar uma aqui e eu não vou mudar nada. Eu vou botar outra, deixa eu ver, vou botar uma outra aqui e eu vou utilizar o parâmetro b de bottom, né, que vai ficar na região inferior. Eu vou botar mais um aqui e dessa vez vou utilizar nessa situação aqui, que é o top, em que eu estou pedindo para inserir a imagem na região superior da página, tá? Então vamos compilar aqui para ver o que acontece. Então, beleza. A primeira imagem que a gente colocou, a gente usou o here, né? E a gente colocou depois de pretendidos. Vamos procurar essa. Tá vendo? Era para ele ficar aqui, né? Porque ele está entre essa parte aqui de percebemos e essa última palavra pretendidos. Mas tá vendo que a imagem, como ela tem um tamanho maior do que o espaço reservado, o espaço disponível, o que acontece é que ela acaba fazendo uma leve modificação e ele acabou colocando no espaço mais próximo possível, tá? A outra situação a gente colocou aqui no bottom, né? Então, ele estava abaixo de funcionais aqui na região, nessa seção aqui, né? Mas como eu coloquei para ele inserir a imagem na região inferior, tá vendo? Ele acaba ficando justamente no inferior dessa página, tá? E na outra situação, depois de reciclagem técnica, que fica aqui, né? Eu pedi para que ele ficasse na top, e aí ele acabou ficando, tá? Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês também, que isso vai a ajudar a gente por exemplo, supondo que eu queira que essa imagem aqui que eu coloquei no here, aqui,
supondo que eu quero mesmo que ela fique, que essa imagem aqui, LaTeX, ela fique nessa seção aqui em cima, tá? O que a gente pode fazer é, de repente, colocar ela aqui, né? A gente acaba pulando o parágrafo, bota no parágrafo acima. E o que a gente pode fazer também é utilizar esse comando aqui, ó, new page. O que ele vai fazer depois que ele lê essa figura? Ele vai passar para a próxima página e vai acabar escrevendo esse parágrafo por consanguinte na página seguinte, beleza? Então, é isso, assim, com relação ao que eu tenho para explicar de imagens, tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes. A segunda parte, eu vou falar sobre a, a questão de referências, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na segunda aula desse módulo. E até lá, pessoal. Valeu!